Mas se a pessoa estiver viva na sua mesa, eu falei, caramba, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Quando a gente vai explicar sobre isso. Na realidade, quando o corpo vem para um laboratório de tanatopraxia, ele já oferece sinais da morte, né? Rigor mortis, livor, né, que é as manchas de hipóstase. Então, livor são manchas que aparecem ali e que me dizem qual a posição que aquela pessoa estava, né? Dada certas horas após o óbito, há um desprendimento ali do próprio sangue nos vasos e vai em direção à gravidade. Ou seja, se uma pessoa está com a barriguinha para cima, vai fazer uma mancha nas costas. Se ele falece de bruços, a mancha vai ser feita, vai aparecer totalmente na parte frontal dele. E aí também os legistas usam para investigação, para ver se mexeram na cena do crime, entre outras coisas. Então existem sinais da morte, como o livor, o palor, que é a palidez cadavérica, né, o algor mortis, que é a queda da temperatura. Temperatura, é isso que eu ia falar. E o rigor, que é a rigidez. Uma pessoa viva, né, ela não vai oferecer sinais da morte. Tem o relaxamento das pupilas. Então, tudo isso a gente tem que conhecer como um bom profissional. Se eu tô lá, eu não reconheço nenhum sinal na minha mesa, né? Como eu falei, não pode manhã sobre isso. Eu vou fazer o quê? Opa, peraí. Eu vou chamar uma unidade móvel e vou pedir para que vá até o laboratório e leve um eletrocardiograma, um eletrocefalograma para entender se coração ou cabeça estão ainda... Exatamente, para me dizer, não, realmente há morte real. Porque existe a morte intermediária, a morte aparente, que é a catalepsia, né? Que é um estado de morte aparente, que não está extinto. Mas você nunca se deparou com isso? Tem bastante pesquisas sobre catalepsia, bastante casos. Nunca me deparei. Tá? Nunca me deparei, não duvido também. Teve o caso do Alain Aladim, né? O Aladim, no caso, que falaram que ele estava em outra posição, na urna. A família nega, outros falam que sim. Estados Unidos, muitos casos, a moça que foi sepultada viva e conseguiu sair da urna, do caixão, conseguiu sair da terra fofa, e quando ela vê onde ela estava, ela simplesmente teve um infarto fulminante. Mentira, que história é essa? Isso aconteceu nos Estados Unidos. Nossa! E muito real essa história, muito real, não é lenda urbana. Meu Deus! Ela acorda, né? Lá na Idade Média, a gente tinha várias doenças que levavam, né? A própria mosca, a tsetse, a história do ficava... sininho, né? Do salvo pelo gongo. Salvo pelo gongo, que o Flávio estava falando. Me contou que essa expressão vem disso, né? Que era o sino que ficava para a pessoa se acordar. Uma doença que aconteceu, que também é a mosca, né? Que é originária da África e que teve casos de picadas dessa mosca em alguns outros países, que é a tsetse, que colocava a pessoa num sono profundo, com todas as funções vitais muito fracas. Então, antigamente não tinha toda essa investigação, recurso para se saber. Antigamente era o quê? Um espelhinho ali na ponta do nariz, um copo d'água na costela para ver se a água ia mexer. Se uma pessoa está com as funções vitais muito baixas, como fica no caso da catalepsia, não vai detectar assim. Só vai detectar com eletrocardiograma, um eletroencefalograma para pegar a função vital do organismo, né? Então, na época dessa mosca, por exemplo, que era um sono profundo, até descobrirem várias pessoas. Muitos cachorros com arranhão dentro. Exatamente. Né? Por isso que na Inglaterra eles começaram a colocar, no filme A Freira, né? Quando o padre cai dentro da sepultura, o padre não toca o sino lá desesperadamente. Ele toca o sino o quê? Porque eles usavam aquele sininho para falar, tô vivo, se mexer o sino, né? Vai tocar ali, a pessoa que amarrava no dedo, né? Exatamente. Assim. No punho também, né? Então, tinha vários tipos de morte. Então, essas mortes são consideradas. A EQM hoje é considerada também, né? A experiência de quase morte, os médicos já aceitam totalmente. Nossa. Por conta de pacientes vindo, contando coisas que foram faladas entre os médicos. Nossa. E que não tinha possibilidade daquela pessoa saber o que tinha acontecido ali dentro. Então, eles começaram até isso também a aceitar. Então, existem vários tipos de morte e de quase morte, né? Até chegar à morte real, que é a morte, que é o óbito, recebe o laudo, enfim. Mas uma pessoa que vai para o IML, é claro que não tem chance de ir para a mesa de tanato viva, né? Sim. Ela vai já passar passou ali. pelo... E espasmos acontecem ou não? Falei sobre isso ontem também, bem legal. Espasmos cadavéricos são muito presenciados em hospitais. Pouco tempo após a morte. Quando chega para vocês já não tem mais esse... Os profissionais aí, os meus colegas que me desculpem, né? Quem fala que vive presenciando isso, para mim isso é lenda. É forma de chamar atenção, de contar história. Por quê? Eu não vou dizer que é mentira de todo mundo, mas não vou dizer também que é tão frequente assim. Eu nunca presenciei espasmo dentro do laboratório.
Porque já tem muitas horas de óbito, né? Até fazer a remoção, até a família entrar em contato com a funerária, não é de uma hora para outra. Tudo tem um trâmite. Até registrar o óbito, que para ir para o laboratório tem que ter o óbito registrado, né? Eu tenho que ter acesso ao atestado de óbito, eu tenho que saber qual a causa da morte daquela pessoa. Então, algumas pessoas da área de saúde presenciam, né? São estímulos rápidos e involuntários. Não é nada fora do comum, Entendi. né? Entendi. Nada fora do comum. Você disse que acompanha alguém no TikTok muito. Que você acompanha alguém no TikTok que você comentou antes. Como é que é? Sim. Pedi pra você me lembrar, obrigada. Eu acompanhava um menino, né, que fazia tratamento de câncer aqui em São Paulo. Eu acompanhava muito os vídeos, achava lindinho, parecia um espírito evoluído, né? A maioria deles são muito evoluídos, assim, é incrível. E aí, eu acompanhando ali, ele ia fazer uma certa cirurgia, eu sempre pedindo oração para ele, né? Falando com o pessoal, gente, vamos pedir oração para ele e tal, com o pessoal mais próximo, né? E um belo dia eu tô em casa e eu tenho acesso ao grupo da empresa, onde nós temos, sim, as fotos, né, de entrada e de saída dos corpos. A gente precisa ter. Eu, como instrutora e responsável técnica do laboratório, eu tenho que ter acesso de como chega o corpo, como sai, como está sendo entregue. É uma questão de controle nosso. E aí, Raul, eu estou em casa, quando eu olho as fotos, eu vejo ele. E eu levei um susto tão grande, tão grande, tão grande. Foi uma coisa que me tocou tanto, que eu corri no TikTok, sabe? Uhum. E aí a mãe dele ainda não tinha postado nada. Eu falei, meu Deus. E ele ali na mesa, eu acompanhando ele pelo telefone ali, o tratamento dele. E eu pedindo orações para um monte de gente em prol da saúde dele. Simplesmente dou de cara com ele na nossa mesa. Ele foi preparado lá na Agnus. A gente tem uma incidência de crianças muito grande sendo preparadas lá, porque vem muita criança para cá fazer tratamento de câncer, tratamento no Hospital do Coração. E vem de outros estados. E, infelizmente, quando vem a óbito, a família quer sepultar na cidade de origem, na cidade onde nasceu, e a gente faz muito procedimento em crianças por conta disso. E foi um caso assim bem chocante, que eu falei, eu vou comentar isso lá com o Raul, porque foi uma coisa bem chocante para mim, que era a pessoa que eu acompanhava, e simplesmente eu olho no grupo e vejo o rostinho dele e falei, ele não resistiu, ele ia fazer uma cirurgia, ele não resistiu. Depois a mãe dele veio a público, veio no TikTok e deu a explicação sobre o óbito dele. Mas foi assim, é o que você tocou no assunto. Todo dia eu preciso me blindar, porque eu posso lidar com situações assim completamente que vão me surpreender de certa forma, né? Posso ter surpresas aí no meio do caminho. Josiane, hoje a gente tendo essa conversa e a gente se emocionou algumas vezes aqui.